né, o conteúdo, várias coisas aí, as divisões, mas hoje vai ser sobre as Escrituras Sagradas e a cosmovisão cristã, que envolve criação, queda e redenção. Então vamos abrir em Gênesis 1:1 para iniciar aí o nosso estudo de hoje. Nós vamos ler 3 versículos, tá, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora passa a sua Bíblia e vai lá em Romanos 12:2. Juntos. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Irmãos, Deus criou o mundo, a terra, o universo, tudo que neles há, de uma forma maravilhosa, perfeita, tudo 100%. Mas quando a gente chega em Romanos 12, o apóstolo fala assim, olha, não vos conformeis com este mundo. O que aconteceu nesse hiato de tempo entre Gênesis 1:1 e Romanos 12:2? Aconteceu um mundo de coisas. Então, é isso que nós vamos falar hoje. A cosmovisão cristã envolve 3 pilares, 3 colunas: criação, queda e redenção, ok? Então veja bem, Deus não quer apenas nos salvar e nos levar para o céu. Deus quer nos resgatar da maldição e da condenação do pecado e nos fazer instrumentos da graça para resgatar pessoas, famílias e até culturas inteiras da maldição e da condenação do pecado. O que eu estou querendo dizer? Deus criou um mundo perfeito, aconteceu uma tragédia espiritual, mundial, bagunçou tudo, e agora Deus vem ao nosso encontro, nos salva, nos resgata e nos envia de volta nesse mundo. Para quê? Para restaurar famílias, para restaurar comunidades inteiras, irmãos. Este é o plano de Deus e nós estamos envolvidos nisso. Na teologia nós chamamos isso de cosmovisão cristã. Eu vou explicar cada detalhe aí. Uma visão redentiva, completa, total. Quando eu converti, lá em 1990, a gente falava muito assim, importante é que salva a alma. Mas o plano de Deus é salvar a alma, salvar a pessoa toda, salvar a família da pessoa e salvar a cultura da pessoa. Deus criou um mundo perfeito e maravilhoso. Alguma coisa aconteceu, que nós chamamos de queda, vou explicar em detalhes aqui. O mundo virou essa bagunça que nós vivemos hoje. E aí Deus entra na história, se encarnando como Jesus Cristo, e começa a fazer esse projeto de restauração da história. Irmãos, imagine o seguinte, para a gente tentar entender. Imagine 2 exércitos inimigos. 2 exércitos inimigos. País X, país Y. Imagine que o país X, ele vem e domina o país Y completamente. Mas alguns do país Y conseguem escapar. Cria um grupo de resistência e retorna discretamente para o país X, que está dominando o país Y, e começa ali
uns poucos resistentes a fazer esse projeto de restauração do país Y. Entendeu? Nós somos o país Y. Satanás, com seus anjos caídos, que a gente chama de demônios, Satanás, os anjos caídos, é o país X que dominou o nosso país, o mundo, a terra, nos expulsou, nos cegou, nos escravizou, mas agora Deus nos envia como um grupo de resistência para reconquistar o mundo de Deus. Amém? Eu e você somos privilegiados de fazer parte desse grupo de resistência. Eu e você somos escolhidos para isso. Então, irmãos, a verdadeira mudança começa assim: pessoas comuns, salvas por Jesus Cristo, cumprindo o chamado de Deus para retornar à cultura, começando na própria família e em todas as suas áreas de influência, e fazer esse projeto de restauração e de transformação, começando na própria pessoa, na família, na igreja, escolas, bairros, locais de trabalho, organizações profissionais, instituições cívicas. Deus quer mudar a cultura, restaurar o plano original. E eu e você somos escolhidos para fazer parte desse projeto divino. É um grande privilégio, irmãos. Tem responsabilidade nesse negócio? Tem. Mas o Espírito de Deus é que vai nos capacitar. E é uma honra, é um privilégio nós fazermos parte desse projeto divino de restauração, ao original da terra. Ok? É fácil? Não é fácil. Mas é simples. Basta a gente se entregar a Jesus e viver na dependência do Espírito Santo, e Deus faz o resto. É fácil? Não é fácil, mas é simples. Você se entrega a Jesus e o Espírito Santo vai te capacitar. É simples assim. A restauração começa em nós, na família e aonde nós estivermos nos relacionando, até restaurar a posição original. Isto na teologia é chamado cosmovisão cristã. Para a gente entender isso na sua dimensão integral, nós pegamos 3 pilares. Criação. O que é criação? Como tudo começou, de onde viemos. Segundo, queda. O que aconteceu? O que deu errado? Qual é a origem, a fonte do mal, do sofrimento? Por que o mundo está desse jeito? E redenção. O que fazer a esse respeito? Como consertar o mundo? Quando será esse conserto? Ok? Então isso é só para chamar aí, atenção para o estudo. Então vamos lá voltar. Primeiro ponto, criação. Como tudo começou? Gênesis 1:1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio de quê? Princípio da história da humanidade. Deus criou o tempo, e quando ele criou o tempo é chamado de princípio, e aí ele criou os céus e a terra. Deus já existia antes, o tempo não existia, então junto com o tempo, Deus criou os céus e a terra. Isso significa essa palavrinha aí, no princípio. Então, de onde nós viemos? Criados por Deus. Eu e você. Criados à imagem e semelhança de Deus. Uma definição teológica do que é o termo criação é essa aqui, ó. Criação é o livre ato de Deus pelo qual ele, segundo a sua vontade soberana e para a sua própria glória, produziu no princípio do tempo todo o universo, visível e invisível, sem o uso de material pré-existente, e assim lhe deu uma existência distinta da sua própria, e ainda assim a criação depende totalmente dele. Todo mundo entendeu?
Quem vai explicar? A Carol. Irmãos, o que eu estou querendo dizer? Deus, na sua sabedoria infinita, no seu mistério inexplicável, Ele resolveu, decidiu criar o mundo, tudo que neles há, e também criar o ser humano à sua imagem e semelhança. Uma criação distinta de Deus. Nós não somos Deus. Nós não estamos ligados em Deus. Mas com a imagem e semelhança de Deus no homem, o homem no sentido humanidade, né? Mulheres, crianças. A criação é separada de Deus. A criação não é Deus, mas a criação vive na dependência de Deus. Inclusive cristãos e não cristãos. O cristão depende de Deus? Sim, certamente, 100%. E o não cristão? Também. Irmãos, a Bíblia fala que se Deus retirasse o espírito dele, se Deus retirar a mão dele, o sustento dele, a terra toda deixa de existir. Toda a criação deixa de existir. Então, toda a criação é sustentada por Deus. Deus é a fonte extensiva de toda a ordem criada. Não há outro Deus, nenhum outro Deus concorre com ele. Às vezes a nossa mente, o nosso coração, nós criamos falsos deuses para aliviar a nossa consciência em alguma área, mas não há outro Deus. A cosmovisão cristã significa o quê? Que a sua palavra, as escrituras sagradas, dão ao mundo a estrutura. Ela é o manual. Ela é a fonte de todas as leis da natureza, física e humana, ciências materiais, ética, política, economia, artes, etc. e tal. Tudo que existe nesse mundo, os princípios estão na palavra. As escrituras sagradas. Deus criou o mundo e também, graças a Deus, nos deu um manual para viver nesse mundo em todas as áreas. Ok? A Bíblia não é exaustiva em todas as matérias, mas tem princípios de todas as matérias. Por exemplo, matemática. Tem matemática na Bíblia? Matemática como 2 mais 2 igual a 4 não tem, mas os princípios da matemática são bíblicos. Por que 2 mais 2 sempre é igual a 4? Porque o Deus é nosso Deus, Ele é um Deus de ordem, de coerência, de perfeição. Então tudo que existe nesse mundo tem ordem, coerência e perfeição. Ok? Então os princípios da matemática estão na Bíblia. E haja visto que os maiores matemáticos eram cristãos, né? Blaise Pascal e vai por aí afora, Newton, todos eles, os maiores matemáticos da humanidade, eram cristãos e eles entenderam esses princípios. E aí desenvolveram a matemática. Mas a cosmovisão cristã é isso aí. Tudo, em todo tempo, em todas as áreas da humanidade, está fundamentado nas escrituras sagradas. Pastor, o senhor falou tudo? Sim, tudo. Não exaustivamente, nem os seus pormenores, mas os princípios, as leis, as regras, ok? Eu queria que a gente lesse 2 versículos aí. Um versículo, por enquanto, né? Pode ser, vou falar os 2. 2 Pedro 3,5. Ô Lília, você abre para mim, fazer um favor? Ô Elane, você pode abrir para mim aí Hebreus 1, versículo 2, 3, fazer um favor? Então, gente, o que eu estou querendo falar para vocês aqui? Primeiro ponto, primeiro pilar, primeira coluna é a criação. O que é criação? Resumidamente falando, Deus criou, Deus mantém, Deus sustém a criação com o seu poder, com a sua mão. Se Deus retirar a sua mão, a criação deixa de existir. Então, tudo que existe, que há no mundo, em todos os aspectos que você puder imaginar, tudo é sustentado pela mão de Deus. Isso é a doutrina da criação.
Deus criou, Deus mantém, Deus sustenta, ok? Então nós vamos ver na Bíblia, para confirmar a Bíblia. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 5. Leia para mim, favorito. Porque deliberadamente esquecem que longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Isso. Então, desde longo tempo, houve céus, terra, tudo sustentado pela palavra de Deus. A ideia é todos os princípios estão na palavra de Deus. Vamos ler mais. Esse aí que a Elane vai ler está mais claro ainda. Hebreus 1, versículo 2 e 3. Por favor, Elane. 2 e 3? É. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão escrita do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ser feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ótimo, é isso aí. Então, qual é a ideia ali? Deus criou e Deus é o sustentador de todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a vida do não crente, tudo está nas mãos de Deus. Mas como que o cristão se encaixa nesse negócio? O cristão são o grupo de resistência de Deus. C.S. Lewis tem um capítulo fantástico no livro dele, Cristianismo, sobre cristianismo puro e simples, que não tem nada de puro e simples no livro, é só um título, mas ele tem um capítulo fantástico sobre isso. Nós somos o grupo de resistência de Deus para restaurar esse mundo caído, irmãos. E falo mais, Deus não tem outro plano. Deus não trabalha com plano B. Deus sempre é plano A. O cristão foi criado por Deus e foi dado o privilégio de ajudar o Criador na obra da criação divina. Isso não é um plano B. Desde a origem da criação, Deus chamou o homem e colocou o homem como administrador da terra. Quando o homem pecou, e agora é o próximo ponto que nós vamos falar, essa autoridade, esta gerência da criação foi entregue nas mãos de Satanás e seus anjos caídos. Aí Deus enviou seu filho secretamente, nasceu numa manjedoura, e a partir de seu filho, sendo o primeiro, começou a criar esse grupo de resistência. O mundo jaz no maligno, mas há um grupo de resistência colocado por Deus neste mundo. E esse grupo de resistência tem que viver nessa perspectiva da totalidade que nós chamamos na teologia de cosmovisão cristã. Pastor, o que é cosmovisão cristã? Essa palavra cosmovisão seria o seguinte, irmãos: perspectivas da vida, princípios para a vida, ideias da vida, ou seja, uma compreensão cristã de todas as coisas, uma perspectiva cristã de todas as coisas, um âmbito bíblico de todas as coisas. Então, todas as áreas da vida, você fazer um link, uma conexão com a Bíblia, ok? A Bíblia é o manual de funcionamento de todo o universo. Então, é assim que funciona. Então, vamos para o segundo aqui, rapidinho. Queda. Primeiro é a criação. Deus criou, Deus mantém, Deus sustém. Ao homem foi dada a administração, o homem pecou, entregou para Satanás, Satanás e seus anjos dominaram a terra, e aí Deus enviou Jesus secretamente para criar um grupo de resistência, treinar esse grupo, começando pelos 12 apóstolos, e os enviou pelo mundo inteiro para ser esse grupo de resistência e restaurar a criação. Mas por que houve essa necessidade? O que deu errado? Qual é a fonte do mal, do sofrimento?
Gênesis 3, irmãos, por favor, quem tiver aí. Gênesis 3, versículo 1 até o 7. Me ajuda aí também, alternadamente, igual antes. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e o comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Misericórdia. Aqui começou o convite. Essa foi a bomba atômica espiritual da qual não tem fim. Irmãos, tudo de ruim, tudo de mal, tudo que, me perdoa a palavra, toda desgraça que existe nesse mundo começou aqui. Desgraça é uma palavra técnica e significa falta de graça, sem graça. Tudo começou aqui. O que deu errado? Deus colocou uma prova para Adão. E Adão, conscientemente, sabendo tudo que tinha que saber, num estado de perfeição, de inocência, de completa consciência, Adão comeu voluntariamente e rebelião do fruto que a esposa lhe deu. A serpente enganou Eva, seduziu Eva, mas Adão foi voluntariamente. Deus fez um pacto com Adão e deu toda a consciência necessária para Adão resistir à tentação. Mas Adão comeu voluntariamente. A serpente enganou Eva e Eva levou para Adão, e Adão, sabendo tudo que tinha, ele comeu. Então o que eu quero chegar aqui, ó, a universalidade da criação agora, ela é emparelhada com a universalidade da queda. A Bíblia nos ensina que todas as partes da criação, inclusive nós, a nossa mente, nosso coração, foram atingidas na queda de Adão e Eva, né? Eva subentendido, mas Adão que foi o que caiu. Queda é um termo teológico para significar Adão tomou do fruto, comeu conscientemente, tendo condições totais para não comer, mesmo assim ele comeu e caiu na desobediência à palavra de Deus. E aí nós chamamos esse conceito teológico, nós chamamos uma palavra: queda. Adão caiu. A queda de Adão foi uma bomba atômica espiritual. Aconteceu há 6.000 anos atrás, aproximadamente, e atingiu toda a raça humana até a volta de Jesus. Não sei aí, né? Tem poucos homens aqui, o Daniel não sei, já viu? Quando a gente era criança, a gente tinha muito costume de brincar nos lagos por aí, né? Poço, a gente jogava uma pedra lá, às vezes a gente ficava fazendo onda com as pedras, e a gente jogava, a pedra caía, e aí aquela onda ela ia expandindo, até chegar nos cantos da água assim. Aconteceu lá em Adão, pum! E vai se expandindo, alcançando toda a região da criação. Toda a criação, irmão, sem exceção,
foi contaminada. E pior, o nível de contaminação é progressivo. Começou com Adão, mas quanto mais o tempo passa, quanto mais a queda aumenta, mais forte, mais poderosa ela fica. De tal maneira que Deus, na época de Noé, teve que pôr um freio. A contaminação foi tão grande e chegou no nível tão grande que acabou chegando na época de Noé, numa situação tão triste que Deus teve que frear. A Bíblia diz que o mal estava quase incontrolável e Deus teve que frear, exterminando toda a raça humana, e de Noé e sua família recomeçam do zero. A Bíblia diz que o homem era constantemente mal, continuamente mal. Não havia nenhum justo na face da terra. Não havia limite para o homem fazer o mal. E aí Deus pôs um freio, salvando Noé e a sua família, e começou o processo de resistência, de resgate novamente, levantando famílias, família de Abraão, família de Isaac, família de Jacó, família de José, família de Davi. E aí Deus foi levantando famílias, e esse processo de resistência foi crescendo. Aí levantou um povo, o povo de Israel, e esse processo foi crescendo, ok? Mas a queda é isso. Os não cristãos estão 100% contaminados na queda, mas eles ainda têm a imagem e semelhança de Deus neles. Por isso o não cristão ainda tem insights. Sabe o que é insight? Faixas de luz, iluminandez na criatividade, atos de bondade, mas eles estão. Os cristãos também foram 100% contaminados, mas foram resgatados, foram vacinados com uma vacina 100% eficaz para a eternidade, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Nós ainda vivemos no mundo com toda a contaminação. Já fomos vacinados com o sangue de Jesus, amém? E agora nós temos que fazer esse papel de resgate, como se nós fôssemos enfermeiros resgatando, ou os médicos espirituais resgatando mais pessoas. Aos cristãos cabe a responsabilidade de ajudar a visão da humanidade caída para uma cosmovisão bíblica, a restauração total da humanidade. Toda a obra da criação, homem e natureza, foi corrompida pelo pecado. E cabe ao cristão, unidos com Deus, capacitados por Deus, 100% capacitados por Deus, fazer esse papel de resgate, de restauração. É uma responsabilidade? É, mas é um grande privilégio, irmãos. Nós não temos que resolver o problema, nós só temos que nos dispor nas mãos de Deus como instrumentos da graça para levar uma solução para esse problema, ok? Alguém abre para mim, fazendo favor, Romanos 5,12. Enquanto isso eu vou falar mais um pouco aqui. Romanos 5,12. Irmãos, toda a obra da criação contaminada. Infelizmente, a criação foi 100% atingida. Cada área da criação contaminada. A criação é uma bênção de Deus. O pecado é esse parasita destruindo tudo, alimentado por Satanás e seus anjos caídos. Mas aí Deus vai entrar com a redenção, que é o nosso último ponto aqui para encerrar. Mas antes, só para vocês verem a Bíblia, confirmando a Bíblia, Romanos 5,12. Quem abriu pode ler alto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém. Misericórdia. Então fala, por um homem entrou o pecado no mundo e atingiu toda a humanidade.
Mas por um homem, Jesus Cristo, o pecado vai ser retirado do mundo. Esse é o último ponto, irmãos. Redenção e a consumação em Jesus Cristo. Então, criação. Deus criou tudo e todos. Mantém, sustém, cuida, preserva. Deus não abandonou a terra. Cristãos e não cristãos estão debaixo da graça comum de Deus. A queda atingiu tudo e todos, inclusive a natureza. Nós vamos ver agora. Romanos 8, 22, 23. Todos sabem aí, para a gente ler numa só voz. E aí, Deus envia Jesus Cristo nesse processo de restauração, começando primeiro com Jesus e nos envolvendo cada um de nós. Nesse processo é uma grande responsabilidade, mas é um grande privilégio. Vamos ler juntos Romanos 8, versículo 22 e 23. Vamos juntos? Todos os dois versículos. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Redenção, esse é o último ponto. Abre um outro texto aí, irmãos, 2 Coríntios 5, 17 e 21. Então, criação maravilhosa, perfeita. Queda, começou com Adão e contaminou 100% tudo e todos. Aí vem a redenção. Irmãos, por que esse tempo tão descontrolado, tanta coisa, e cada ano aumenta mais? Os estudiosos falam que na verdade não está aumentando, mas é porque agora nós temos a facilidade da internet, da comunicação mundial, e nós tomamos conhecimento mais rápido. Não é verdade? Está aumentando mesmo. A criação está gemendo, suportando angústias. Por isso que nós vemos excesso de calor, excesso de frio, excesso de chuva, excesso de doenças, as doenças se multiplicando, né? Apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, que nunca tivemos na raça humana inteira, quando começa a controlar uma doença, já apareceu outra, já apareceu outra, já apareceu outra, e está tudo descontrolado. A criação está gemendo, suportando angústias, e nós estamos gemendo juntos. Irmãos, já perceberam? A tecnologia deveria nos aproximar, mas os crimes hediondos estão aumentando muito mais. O racismo está aumentando, a pobreza está aumentando, o feminicídio aumentando. Uai, gente, é para estar melhorando, não é não? Hoje nós temos mais tecnologia, mais acesso, mais comunicação, teoricamente. Mas os relacionamentos pioraram de uma forma geral, né? As enfermidades aumentaram, né? O tempo piorou, tudo está piorando. O que é isso? Nós estamos gemendo, isso às vezes fisicamente, às vezes emocionalmente, psicologicamente, e a criação está gemendo. Esse excesso de frio, excesso de calor, excesso de chuva, excesso, né, de tragédias, catástrofes, estão gemendo. E aí nós entramos, eu e você, irmãos, olha aí, olha, 2 Coríntios 5, versículo 17 e o 21. Vamos ler junto nós dois, os dois. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém.
Isso na teologia nós chamamos redenção. Jesus entrou na humanidade secretamente, não espalhafatosamente como os religiosos achavam, imaginavam e esperavam. Ele entrou na humanidade e começou esse processo de resistência, de restauração, de dentro para fora. Os religiosos da época achavam que Jesus ia vir de fora, poderoso, guerreiro, como Davi. Jesus veio de dentro, um bebê, numa manjedoura. A coisa mais inimaginável possível. Um bebê numa manjedoura era o plano A e único de Deus para começar um processo de resistência para a restauração de toda a criação do universo. Dá para conceber isso, irmãos? Dá para imaginar? E Jesus fez, treinou 12, depois virou 120, depois virou 500, depois virou 3.000, e aí já não podia mais contar. É esse processo que nós estamos inseridos. A redenção é tão abrangente quanto a criação e quanto a queda. Isto não significa que todo ser humano será redimido. Isto significa que Deus salva pessoas por inteiro e usa como instrumento para a transformação da cultura toda. De fato, irmãos, é comum. Às vezes uma pessoa converte e uma família inteira converte. É comum, às vezes uma tribo, um povo, converte ali uma pessoa e daí a pouco converte a tribo inteira. Nas histórias missionárias, que é o próximo tema que nós vamos começar, no mês de março, nós vamos falar sobre missões. Perspectiva histórica, cultural e estratégica. Esses 3 temas em março. Deus fazendo um processo de redenção no mundo inteiro. Cada história é mais fantástica que a outra. Então nós vamos estudar em março missões, perspectiva histórica, bíblica, cultural e estratégica. São 4. Ok? É isso aqui, a redenção alcançando a criação e transformando. Pastor, o que é essa palavra redenção? O senhor não para de falar. Se você olhar no dicionário, redenção. Teologicamente, restauração ao estado original da criação. Se você olhar juridicamente, nesse sentido mais jurídico aí, resgatar, pagamento de algo sequestrado, comprar de volta algo que era seu, recuperar através de resgate, recuperar através de pagamento. Então, o que é redenção? O mundo é de Deus, mas Deus vem, porque Adão entregou nas mãos de Satanás, Deus vem e paga com o sangue de Jesus e compra o mundo de volta. E nós somos trazidos para dentro desse mundo. Então hoje, irmãos, existem 2 mundos no mundo. Existe o mundo natural, que o diabo é o Deus desse século, e existe esse mundo chamado Reino de Deus, do qual Jesus Cristo é o primeiro, restaurando a criação. Então nós somos seres de 2 mundos. Nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo, nós somos do reino de Deus. Amém? Isto é redenção. Deus nos comprando de volta. Fomos criados por Ele e agora Ele nos comprou de volta com o próprio sangue. Umas palavras sinônimas aqui que talvez ajude a gente a entender melhor. Sinônimo de redenção: reconciliação, renovação, recriação, e essa aqui que é conhecida de nós, salvação, resgate, compra, restauração. A abrangência da redenção é tão grande quanto a abrangência da queda. Aonde a queda alcançou,
a redenção vai alcançar. E nós fazemos parte desse projeto, irmãos. A redenção compreende toda a obra da criação. E tudo começa no dia que você aceita, recebe Jesus no seu coração. Então você se torna um instrumento da graça de Deus para resgatar outros, sua família, seus amigos, e fazer esse processo de restauração. Ok? Então o próximo tema para o próximo mês é missões. Deus levando avante o projeto de redenção, de restauração para toda a humanidade. A onda queda cansou, agora Deus envia pessoas para fazer o processo de retorno, o processo inverso, o processo de restauração. Amém? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?